Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a mais uma semana de atividades, semanas de explicações, para que vocês possam entender algumas coisas um pouquinho mais. Eu sei que tem muitas coisas que vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente estar lembrando, relembrando, fazendo com que vocês deem uma olhada de novo no material para estar tinindo para a próxima atividade, tá bom? Então hoje nós vamos começar com a língua portuguesa e eu trouxe para vocês hoje um material muito legal. Hoje eu trouxe para vocês gêneros textuais. Olha só, gêneros textuais. O que nós entendemos por gêneros textuais? Vamos olhar a definição disso? Olha só, gêneros textuais cumprem a importante função social quando o assunto é comunicação. Olha só, vocês já se deram conta da infinidade de coisas que a gente faz durante o dia? A quantidade de modos de comunicação que nós temos ao longo de um único dia. É o jeito de conversar com uma pessoa, o jeito de tratar outra. A gente sempre está mudando a forma de conversar e a forma de tratamento dependendo daquilo que a gente está vivendo naquele momento, não é? Então, olha só. Embora não sejam muitos, eles apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Então, cada gênero textual é diferente, tem um nome, tem um modelo de escrita e é muito importante que a gente saiba diferenciar cada um deles. Se a gente colocá-los frente a frente, tem alguns que têm alguma semelhança, são parecidos em alguns aspectos, mas outros são totalmente diferentes. Então, olha só, nós vamos começar a ver isso. Olha aqui, elementos do gênero textual. Então, olha só, elementos dos gêneros. Podemos dizer que existem 3 elementos básicos na formação do discurso para um gênero textual, certo? Que é tema, forma de composição e estilo. Nós temos essas 3 formas: tema, forma de composição e estilo. Olha só, o tema ele é relacionado com o assunto que será abordado enquanto você está fazendo a sua composição, certo? Já a composição e o estilo é a escolha em relação ao vocabulário e à estrutura do texto. Então, de acordo com o vocabulário que você vai usar e a estrutura do seu texto, nós temos a forma de composição e o estilo, certo? Então, agora nós vamos passar para os exemplos. Gêneros textuais pertencentes eles são pertencentes aos textos narrativos. Então, nós vamos falar agora só de textos narrativos, certo? Nós temos romance, novela, crônica, conto de fada, fábula e lenda. Nós temos esses temas aqui que são referentes ao texto narrativo, certo? Então, vamos lá. Romance. Quem já ouviu falar de romance? Olha só a quantidade de romances que nós temos por aí, né? Então vamos olhar. É a forma literária que pertence ao gênero narrativo, eu falei para vocês anteriormente que ele pertence ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa composta por enredo, tempo, ambientação, personagens definidos e de maneira clara. Então olha só, no romance ele tem o enredo, que é todo em torno dessa ambientação e desses personagens definidos. Então, o romance nós temos essa característica. E no Brasil, os principais autores são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos, certo? Vamos passar para outro? A novela. Todo mundo já assistiu uma novela, vocês devem adorar aí Cúmplices de um Resgate, Chiquititas e por aí vai, né? Tem um monte de novela aí para criançada. Então, olha só, inúmeros enredos que conectam ao longo da história. Enredo em sequência cronológica. Há dependência de data e hora. Não há número estipulado de personagens, podendo estes serem retirados ou colocados da trama. O autor onipresente que sabe tudo sobre as histórias paralelas. Olha só que interessante a diferença.
Na novela, nós temos vários personagens, às vezes precisam ser retirados ou acrescentados personagens nessa história. De repente, ele some, viaja, acontece alguma coisa que esse personagem precisa sair da história. Em outros casos, é acrescentado pessoas na trama, pessoas que vão acrescentar naquela trama. Então, são inúmeros personagens. E isso acontece num enredo grande, ao longo da história. Eles têm vários tipos de casas, por exemplo, vários enredos para isso, certo? A novela ficou fácil, né? Porque a gente assiste e sabe como é que funciona, né? Olha aqui, uma crônica é o tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido por meios de comunicação. Por exemplo, jornais e revistas. Normalmente, nos jornais, nós encontramos crônicas que ficam assim mais acessível para a gente, né? Sempre tem uma coluna da crônica que a pessoa vem e escreve um texto, coloca ali alguma coisa sobre um assunto que ela quer tratar. Olha só, o fator principal que define a crônica é a sua temática. Crônicas abordam assuntos vinculados ao cotidiano da cidade. Então, olha só, normalmente é vinculado ao cotidiano da cidade. Sempre essa crônica, ela tem marcas claras de humor. E olha só, um bom cronista é aquele que narra situações banais sobre a ótica particular e criativa. Olha só que interessante. A pessoa que escreve a crônica, ela tem que ter a particularidade de ser levada de um bom humor nesse quesito da crônica. Então, assim, é bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na crônica, pede para a mamãe ou papai adquirir um jornal e dá uma olhadinha na coluna que possivelmente sempre sai uma crônica nos jornais, tá bom? Contos de fadas, olha só, contos de fadas. Quem nunca escutou um conto de fada, né? Nas escolas as nossas bibliotecas estão recheadas de conto de fadas. E nós podemos desfrutar dessas histórias sempre que precisamos, sempre que tem vontade de ir para a biblioteca com o professor, né? Levar para casa, pegar na biblioteca da sua escola e levar. Olha só que interessante. Então, olha lá. São histórias que desde a antiguidade as pessoas transmitem de geração em geração. Então, para vocês verem, olha só como é que isso é transmitido de geração em geração. Quando eu era pequena, eu já tinha ouvido falar dos Três Porquinhos, certo? E vocês hoje escutam os Três Porquinhos, porque eu já contei a história dos Três Porquinhos para os meus alunos. Então, assim, ela é contada de geração em geração, isso passa de ano após ano e vai mantendo a história, certo? Então, olha só, muito tempo se passou desde a sua origem, mas esses textos foram lidos e relidos em todas as épocas e são até hoje. Foi o que eu disse, olha, quando eu era criança, eu já tinha ouvido falar, já tinha lido dos Três Porquinhos, a Cinderela, e hoje a gente continua fazendo a mesma leitura. Né? Eles passam por uma edição, livros novos, né? Porque com o passar dos anos isso perde, né? As folhas ficam gastas, ficam velhas, às vezes rasga, perde. Então você sempre pode renovar com os mesmos contos de fadas de muito tempo atrás, certo? E o que não pode faltar num conto de fada? Olha só, fada, feiticeiras, animais que falam, com características humanas, né? Objetos que voam, príncipes, vilão, princesa, seres mágicos, tudo isso precisa ter num conto de fada para dar sentido ao conto de fadas, certo? Olha só, vamos ver nas imagens, olha. Reis, príncipes, princesas, o dragão, bruxa, animais que falam, olha só. Então nós temos de tudo nesse conto de fadas, certo? Agora nós vamos entrar num assunto bastante interessante e que eu particularmente gosto muito, que são as fábulas. A fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração fantasiosa.
sem compromisso com realidade e muitos recursos lúdicos e pedagógicos. Olha só, quem já ouviu falar em fábula? Alguém já escutou alguma coisa sobre? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho aqui a fábula da cigarra e a formiga. A fábula da cigarra e a formiga já foi contada várias vezes, tem filme, tem desenho animado, né, que é animação, né, com desenho. E essa fábula, ela é muito interessante porque conta a história da formiga e da cigarra. A formiga que durante todo o verão, todo o período de sol, ela trabalha todos os dias para guardar o alimento no seu formigueiro, na sua casa. Por que que ela faz isso? Ela pensa nos dias ruins, nos dias de inverno, nos dias de chuva, onde ela não pode sair dali para se alimentar. Já a cigarra, o que que ela faz? Ela fica o tempo todo, ó, só de boa, nada para fazer e fica só tocando a sua viola ali. Então essa fábula, ela tem uma relação muito legal porque ela fala da formiga, do trabalho da formiga, do compromisso em ter algo nos dias ruins. E essa fábula mesmo conta que no tempo ruim, quando a formiga estava alojada no formigueiro, quietinha lá, quentinha, com tudo à disposição e aquele inverno muito tenso lá fora, e estava judiando do lugar. E a cigarra estava quase morrendo de frio e de fome. Então, olha só. A formiga pensou lá no futuro dela, né? Já a cigarra estava pensando em curtir só o momento. É coisa para a gente pensar, não é? Então vamos pensar. Agora nós vamos entrar numa parte muito interessante também, que são as lendas. Nós estamos no mês de agosto e esse mês nós temos o folclore, né? Nós vamos falar um pouco sobre o folclore brasileiro. Então, olha só. É uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, misturando fatos reais com o imaginário ou fantasiosos, que vão se modificando através do imaginário popular. Então, olha só, as pessoas querem falar um pouco sobre as lendas, certo? E ao longo dos anos, ao passar dos anos, quem conta um conto aumenta um ponto. Então sempre tem algo diferente acontecendo, principalmente em seres que chegou na Terra. Nós vamos dar o exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só, o Brasil é um país riquíssimo de cultura popular e uma das características que ajuda a conhecer esse título é justamente uma grande quantidade de lendas folclóricas. Então, no Brasil, nós temos inúmeras, nós temos muitas lendas. E eu separei algumas, peneirei algumas, porque assim, se a gente for conversar de todas aqui, eu vou ter que gravar um monte de aulas para a gente discutir sobre essas lendas, porque são muitas lendas. No Norte e Sul, cada região brasileira tem as suas lendas próprias, como a lenda do Saci, do Curupira, da Iara, do Caipora, da mula sem cabeça, do boto cor-de-rosa e por aí vai. Nós temos muitas outras lendas, certo? Então nós vamos olhar um pouquinho essas lendas. Olha só. Nós temos, olha aqui, o Boitatá, a Cuca, Vitória Régio, o Saci, a Iara e o Curupira. Dessas lendas aqui, o que é interessante a gente observar? Todos nós já assistimos o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acredito que vocês também já tenham assistido as histórias do Monteiro Lobato, que foi quem colocou o Sítio do Pica-Pau, quem escreveu as histórias, né? Então, olha só, no Sítio do Pica-Pau tinha a Cuca, tinha o Saci, aí tinha, olha só que interessante, o Visconde de Sabugosa, que é um personagem que foi criado a partir de uma espiga de milho, a Emília, que foi criada com pano, linha e agulha, e ela começou a andar, tomou uma pílula e começou a falar. E no meio dessa trama, no meio dessa história, o que aconteceu? Às vezes aparecia a Vitória Régia, às vezes tinha sereia no lago lá perto da casa da tia Anastácia, da dona Benta, o Curupira aparecia nas matas. Então, assim, nós temos várias formas de olhar essas histórias aí, tanto nos livros quanto em
filmes, em desenhos, certo? Agora nós vamos falar da lenda urbana. A lenda urbana, a principal característica das lendas urbanas é a relação com acontecimentos atuais e modernos. Olha só, por norma, as lendas urbanas têm o caráter sensacionalista e conspiratório, com a intenção de, assim como as lendas clássicas, porque as que eu mostrei anteriormente são as lendas clássicas e essas aqui não. Encontrar respostas para qualquer tipo de informação, acontecimento que não tem explicação científica. Olha só. Então, olha só, nós precisamos olhar. Essas lendas, elas são... as pessoas contam essas lendas desde a antiguidade, desde há muito tempo atrás. E essas lendas são acontecimentos que as pessoas dizem que viram e que relatam isso, e isso fica como lenda urbana. Então vamos ver alguns exemplos, olha só. O boneco Fofão. O boneco Fofão era um boneco que o personagem ele participava de um programa de TV, ele veio de um planeta chamado Fofolândia para o nosso planeta, para o planeta Terra. Então, ele é um personagem que foi criado em volta dele toda uma coisa assim, né? Que o boneco falante que veio de um outro planeta, como ele veio para o planeta Terra, então o planeta dele era Fofolândia, né? Nós temos também a loira do banheiro. Temos muitas crianças aí que morrem de medo da loira do banheiro. No banheiro da escola, meninas que saem gritando e correndo, falando sobre a loira do banheiro. É lenda urbana, são coisas que pessoas relatam, mas que a gente não sabe se isso é fato. O ET de Varginha, olha só, o ET de Varginha, dizem que ele desceu de uma espaçonave, de um disco voador e que estava lá e que inúmeras pessoas viram aquele ser gosmento, marrom, de olhos grandes, unhas grandes, né? Isso gerou na época, quando descobriram, quando começaram a falar do ET de Varginha, gerou assim, todo mundo ficou apavorado pensando o que estava acontecendo, seres de outros planetas descendo no planeta Terra, o que era aquilo que veio para levar e essas coisas. Então deu bastante rebuliço na época. O Homem do Saco. O Homem do Saco, vocês já ouviram falar assim? Se você não me obedecer, eu vou chamar o Homem do Saco. Não é assim que acontece? A mamãe fala, o papai fala, a vovó fala, se você não me obedecer, eu vou chamar o Homem do Saco para te levar. Não é assim? E nós temos também o chupa-cabra, que é uma lenda urbana. E o chupa-cabra tem relatos de pessoas que falam que ele atacava animais. Agora, se ele atacava mesmo, se era o chupa-cabra, a gente não sabe, né? Porque eu, por exemplo, nunca vi. Você já viu? Então vamos lá, né? E tem o palhaço do coqueiro. O palhaço do coqueiro, a história é a seguinte. O pai dele era um palhaço muito famoso na época. E ele queria muito ser como o pai. Ele se espelhava na forma do pai, apresentar e fazer as pessoas sorrirem. E ele queria muito fazer a mesma coisa. Só que acontece que ele não conseguiu a mesma fama do pai. Ele não conseguia fazer as pessoas rirem. As pessoas riam do pai dele, mas não riam dele. E ele ficou muito entristecido com isso. Então ele resolveu subir num coqueiro no meio de uma mata e alegrar a lua. Ele ficava fazendo graça para a lua rir dele. Aí a gente fica pensando, né? Como isso acontece, a lua rindo do palhaço. Mas a gente deixa isso para a lenda urbana mesmo, para que as pessoas possam contar essas histórias, para que a gente possa também ter um passado assim de coisas que aconteceram, que a gente podia ouvir dos mais velhos, né? Podia sentar e ficar assustado com algumas lendas, rir de outras, né? Assim? Então é isso mesmo. Moçadinha, quero agradecer muito vocês. Estou muito feliz por estar aqui novamente. Espero que todos estejam bem. Fico feliz porque nós estamos aqui fazendo o melhor para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.